entre as décadas de 60 e 70, os Estados Unidos enviaram várias pessoas à Lua, com apenas 12 delas tendo andado na superfície lunar. Desde então, ninguém mais retornou. Apesar de Neil Armstrong ser o mais conhecido, há muitos fatos interessantes sobre essa jornada espacial que foram ignorados e passaram despercebidos por muitos. Apollo 11. A missão Apollo 11 foi um trabalho conjunto de centenas de milhares de pessoas. A nave espacial na qual Neil Armstrong participou foi considerada um dos maiores feitos de engenharia da história. Levou cerca de 8 anos e bilhões de dólares para planejar e construir uma nave capaz de ir ao espaço, chegar à Lua e retornar com a tripulação em segurança. Bandeira americana. A icônica imagem de Buzz Aldrin ao lado da bandeira americana é conhecida por muitos. No entanto, a bandeira não está mais lá. Quando Buzz e Neil Armstrong retornaram ao módulo lunar para voltar à Terra, a bandeira foi derrubada pela explosão do foguete. Outras bandeiras colocadas por outros astronautas ainda estão na Lua, mas ficaram brancas devido à intensa luz solar e radiação ao longo dos anos. Presidente Kennedy e a Lua. Embora o presidente Kennedy tenha anunciado a missão lunar em 1961, documentos divulgados posteriormente revelaram que seu interesse era principalmente derrotar os soviéticos na corrida espacial. Kennedy pressionou a NASA a realizar a missão Apollo para mostrar a capacidade dos Estados Unidos, não por um interesse pessoal no conhecimento do universo ou pela ciência. A Lua tem um odor peculiar. Os astronautas das missões Apollo ficaram surpresos com o odor pungente da Lua. Apesar de não terem tirado seus capacetes no espaço, eles sentiram o cheiro ao remover seus trajes dentro do módulo lunar. O cheiro era descrito como semelhante a pólvora queimada ou cinzas molhadas, provavelmente resultado do contato do pó lunar com o oxigênio. Comunhão na Lua. Buzz Aldrin realizou uma comunhão silenciosa na Lua, pegando pão e vinho sagrados e abençoados da Terra. Ele fez isso momentos antes de sair do módulo lunar para se tornar o segundo humano a pisar na Lua. A NASA manteve isso em segredo para evitar controvérsias religiosas, mas com o tempo a decisão de Aldrin foi respeitada. Escultura na Lua. O comandante da Apollo 15, David Scott, levou uma pequena estátua criada por um artista belga para homenagear os astronautas falecidos dos programas espaciais americano e soviético. A estátua foi deixada na Lua com os nomes de 14 astronautas conhecidos. Réplicas foram feitas, mas o acordo com o artista proibia sua comercialização. Terror na Lua. Após a caminhada na superfície lunar, Neil Armstrong e Buzz Aldrin tiveram um momento de susto quando retornaram ao módulo lunar. Ao entrar, eles acidentalmente quebraram um interruptor essencial que acionava a ignição do motor de subida. Se não conseguissem consertar o interruptor, eles ficariam presos na Lua, incapazes de retornar à órbita lunar e se reunir com Michael Collins, que estava aguardando no módulo de comando. Com engenhosidade e alguns objetos improvisados, eles conseguiram contornar o problema e retornar em segurança. Registros sonoros na Lua. Durante as missões Apollo, foram deixados sismógrafos na superfície lunar para registrar atividades sísmicas. Surpreendentemente, além dos abalos sísmicos naturais, esses sismógrafos também registraram as vibrações causadas pelos estágios superiores dos foguetes usados para deixar a Lua. Essas vibrações foram chamadas de moonquakes, terremotos lunares, e forneceram valiosas informações sobre a estrutura interna da Lua. Filmagens de treinamento no deserto. Antes das missões Apollo, os astronautas passaram por intensos treinamentos para se familiarizarem com as condições da Lua. Parte desse treinamento envolveu filmagens no deserto, onde as paisagens se assemelhavam às da superfície lunar.
Essas filmagens de treinamento às vezes são erroneamente citadas como provas de uma suposta falsificação do pouso lunar. No entanto, elas foram usadas apenas para fins de treinamento e não estão relacionadas aos pousos reais na Lua. Experimentos científicos deixados para trás. Além de coletar amostras de rochas lunares, os astronautas da Apollo também deixaram uma série de experimentos científicos na Lua. Esses experimentos incluíam sismógrafos, refletores de laser e equipamentos para medir o vento solar. Esses instrumentos forneceram dados valiosos para os cientistas e continuaram a transmitir informações por vários anos. Missões canceladas. Após o sucesso das missões Apollo, estava previsto que mais missões seriam realizadas para explorar diferentes regiões da Lua. No entanto, devido a cortes orçamentários e mudanças nas prioridades, essas missões foram canceladas. As missões Apollo 18, 19 e 20 foram planejadas, mas nunca chegaram a acontecer. Como resultado, as missões Apollo 17, realizada em dezembro de 1972, foi a última vez que os seres humanos pisaram na Lua. Efeitos da gravidade lunar. Durante as missões Apollo, os astronautas puderam experimentar a gravidade lunar, que é aproximadamente 1/6 da gravidade da Terra. Eles relataram que saltar e se movimentar na superfície lunar era muito mais fácil do que na Terra. Além disso, a queda livre na Lua também era diferente. Os astronautas observaram que objetos em queda livre caíam mais devagar e que seu movimento parecia mais suave. Desgaste dos trajes espaciais. Os trajes espaciais usados pelos astronautas Apollo foram projetados para resistir às extremas condições do espaço e da Lua. No entanto, eles ainda sofriam desgaste durante as caminhadas espaciais. Os trajes ficavam sujos com poeira lunar, e, em alguns casos, as viseiras ficaram arranhadas. Isso levou a preocupações sobre a possibilidade de danos ao traje que poderiam comprometer a segurança dos astronautas. Vida útil limitada dos veículos lunares. Os veículos lunares utilizados nas missões Apollo, conhecidos como Lunar Roving Vehicles, LRV, foram projetados para permitir que os astronautas explorassem áreas maiores da superfície lunar. Cada missão Apollo levou um LRV, exceto a Apollo 13, que não pôde usar o veículo devido à emergência a bordo. No entanto, o LRV da Apollo 17 foi o último a ser usado, pois os planos para as missões subsequentes foram cancelados. Recuperação dos astronautas e quarentena. Após o retorno das missões Apollo, os astronautas passaram por um processo de recuperação e quarentena para evitar a disseminação de quaisquer micro-organismos lunares para a Terra. Eles foram isolados em uma unidade móvel de quarentena e levados para o navio de recuperação, onde passaram por exames médicos e descontaminação. Essas medidas foram tomadas para garantir a segurança tanto dos astronautas quanto do planeta. Legado científico duradouro. As missões Apollo e os pousos lunares deixaram um legado científico duradouro. As amostras de rochas e solo lunar coletadas pelos astronautas forneceram informações valiosas sobre a composição da Lua e ajudaram a confirmar teorias sobre a formação do Sistema Solar. As descobertas científicas continuam até hoje, à medida que novas técnicas de análise são desenvolvidas e as amostras são reexaminadas. Os pousos lunares da Apollo foram um marco na história da exploração espacial e da conquista humana. Apesar de toda a controvérsia e teorias de conspiração que surgiram ao longo dos anos, as evidências científicas e testemunhos dos astronautas confirmam que essas missões foram reais. Os segredos revelados aqui oferecem uma visão fascinante e surpreendente dos bastidores dessas viagens históricas à Lua. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Sua inscrição é muito importante para o canal crescer ainda mais. Veja também nossos outros vídeos.
Até mais!